Mas eu quero dizer para você que um dos atributos ou das qualidades inegociáveis de Deus é a imutabilidade. Deus não muda. Deus não muda. Deus não é como um ser humano que acorda mal-humorado, que depois no meio da tarde fica um pouco feliz porque algo deu certo e à noite ele está carrancudo com a vida. Não. Deus não vive alterações por causa das circunstâncias. Deus, Ele é Deus ontem, hoje e será o mesmo para sempre. Quando nós olhamos para essa verdade da imutabilidade de Deus, que Deus não muda, por isso Ele é digno da minha e da sua confiança, você deve confiar em Deus, você deve descansar que Ele não vai mudar. O que Ele prometeu, Ele cumpre. O que Ele falou vai se cumprir na história, na sua vida, na minha vida. E eu quero dizer, por exemplo, como Êxodo 3,14, quando Moisés está querendo saber quem é Deus, quem o Senhor é, sabe qual que é a resposta de Deus? Eu sou o que eu sou. Moisés diz, mas quem você é? Ele diz, eu sou o que eu sou. Eu sou significa que Ele é antes de todas as coisas. Deus não pode ser explicado da forma que o ser humano deseja entender. Deus é motivo da nossa confiança e fé. E quando Ele diz, eu sou, Moisés fica preocupado, como assim o eu sou? Deus complementa assim, eu sou o que sou. Eu sou e eu não mudo. Eu sou e isso basta. As palavras do salmista também não deixam qualquer dúvida. O Salmo de número 102, verso 1 diz assim, mas tu permaneces o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. Deus permanece sendo o mesmo. Tiago capítulo 1, 17 diz assim, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Um Deus que é imutável. Tem um teólogo que chama Louis Berkhoff, que ele explica que a imutabilidade de Deus mostra que Deus é exaltado acima de tudo que há. Não há nada nesse mundo que seja maior ou melhor do que Deus. Por mais que os nossos corações são levados a outras coisas, Ele é a melhor coisa que você e eu podemos ter. Em seu ser, Ele é perfeito. Berkhoff, um teólogo, ele diz, Deus é perfeito. E Ele é imune a todo o acréscimo, não dá mais para colocar qualquer outra coisa em Deus, porque Ele já é tudo que precisa, e não dá para diminuir Deus em nada. Não dá para diminuir Deus. Ele não está em desenvolvimento como eu e você, e nem em decadência como muitos. Ele é estável. Ele permanece como sempre em seus princípios. Ele continua sendo o mesmo. Esse é o Deus que eu confio. Portanto, se você acredita que Deus não muda, eu quero que você olhe agora para a carta de 1 Pedro, capítulo 1. Só que eu vou começar essa carta do final para o começo. Nós vamos ler os versos 24 e 25. E hoje, como é uma pastoral, eu quero que você mantenha esse texto aberto aí junto com você. Olha o que diz 1 Pedro 1, 24 e 25.
pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como uma flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que lhes foi anunciada. Qual que é a ligação lógica que nós precisamos fazer aqui? O que não vai mudar? Deus não muda. Deus é imutável. Isso é atributo dele. E se Deus não muda, a primeira coisa que nós encontramos aqui nessa pastoral é que a sua palavra também não muda. A palavra de Deus, ela não vai mudar. A palavra de Deus não precisa de acréscimos ou também coisas que você deve tirar, optar. A Bíblia compara a palavra comigo e com você. É uma citação que Pedro faz aqui de Isaías 48, quando ele diz que a relva cai e assim também a sua flor. Ele está fazendo essa comparação, dizendo que eu e você, dizendo que nós somos pessoas instáveis, vivemos ciclos, mudamos, repensamos áreas, a vida, mas a palavra de Deus, a palavra do Senhor não muda. E partindo dessa premissa, que Deus não muda, e assim também a sua palavra não muda, as pessoas aí fora podem ter teorias, podem dizer, não, mas nós vivemos um mundo novo, diferente, moderno, a gente precisa adaptar a palavra. Não, a palavra de Deus não muda, não muda. Aqui diz, a palavra do Senhor permanece para sempre. Se Deus permanece para sempre, olha o que diz comigo agora, o verso de número 2 dessa carta. Olha o que diz o começo dessa carta que Pedro está escrevendo. Deus, o Pai, os conhecia de antemão e os escolheu, e o Espírito os santificou para a obediência e a purificação pelo sangue de Cristo, que vocês tenham cada vez mais graça e paz. O que Pedro está dizendo aqui? Já na abertura da sua carta, já na sua saudação inicial, porque era comum quando alguém ia escrever uma carta, ele se dirigia a um grupo de pessoas, e também ele dava uma saudação a essas pessoas. Mas eu já quero destacar aqui, que diferente de muitas cartas, essa carta não é para uma igreja específica. Pedro não está escrevendo a Filipenses, a Colossenses, como Paulo faz. Deus não estava usando aqui o apóstolo Pedro para escrever para uma igreja de hoje. É uma característica até interessante a gente entender aqui, que nesta carta pastoral, ele se dirige a estrangeiros. Ele está dizendo a pessoas que estavam dispersas. Ele não tem um lugar, um destino específico. Ele está dizendo àqueles que estavam espalhados. Se você olhar no verso 1, ele fala às regiões do Ponto, da Galácia, da Capadócia, da província da Ásia e da Bitínia. Ele está dizendo, olha, eu estou escrevendo isso para os cristãos que estão por aí, aqueles que estão dispersos. E o que ele já diz nessa saudação? Porque essa saudação já é o resumo do propósito da carta.
ele diz aos escolhidos. Ele diz aqueles que foram por Deus capacitados. E aqui diz duas coisas importantes. Em primeiro lugar, esses cristãos foram capacitados para andar em obediência. Sabe uma coisa que não mudou, gente? Muitas pessoas estão hoje olhando para Deus, olhando para a sua palavra, que a gente já ouviu aqui, que não muda, que não tem variação. Mas estão olhando para Deus, dizendo assim: mas Deus me entende. Deus entende os meus pecados. Deus entende a minha desobediência. Deus entende por que eu não consigo fazer determinada coisa para Ele. Porque eu não vivo para Ele. Deus vai me entender no fim das contas, né? O pastor me entende, fulano me entende, o líder lá me entende. Deus vai ter que me entender. Mas eu quero dizer para você que nessa saudação, Pedro já está dizendo assim: olha, vocês foram eleitos para me obedecerem. Isso não muda. Eu espero de vocês obediência. Vocês precisam ouvir a minha voz e obedecer. Obedecer significa saber que Deus, Ele tem prioridade quando Ele me orienta. Mas também, nós podemos encontrar aqui já nessa saudação, que nós fomos eleitos para viver pela obra de santificação. Você é escolhido para ser santo, para ser irrepreensível, para ser distinto do mundo que você vive. Lembra a oração que Jesus faz em João 17? Jesus faz a seguinte oração: Pai, eu peço que não os tire do mundo, mas que os livre do mal, porque eles não são desse mundo. Jesus não está orando assim, dizendo: olha, se afastem, se separem, você não vai poder trabalhar aqui, você não vai poder viver aqui, você não vai poder ter relacionamentos aqui. Não, Jesus não está dizendo isso. Jesus está dizendo: eu coloquei vocês no mundo e eu vou livrar vocês do mal, mas vivam diferentes desse mundo, ou sejam santos. Sejam santos. Olha só que interessante, porque quando a Bíblia fala aqui de um aspergir de sangue, e o verso 2 termina dizendo assim, que ele aspergiu sangue sobre os seus eleitos, para que eles fossem obedientes e santos. Sabe o que significa esse aspergir? Quando alguém estava enfermo e era curado, ele recebia um aspergir de sangue. Essa marca de sangue significava que, além de curado, ele estava limpo dos seus pecados. Outra situação que era aspergido sangue era quando o sacerdote era consagrado, ele era separado para servir a Deus. Aspergia-se sangue sobre o sacerdote. E também tem uma terceira situação que o sangue era aspergido, quando representava que Deus tinha uma aliança com o povo. E é como se Deus dissesse: olha, vocês, eu estou derramando sangue, vocês são separados. Eu quero dizer para você que quando Jesus morreu naquela cruz e derramou aquele sangue, Ele aspergiu aquele sangue para que você fosse obediente e santo. E santo. Isso não vai mudar. Se Deus não mudou e a sua palavra não mudou, Ele quer que você viva em obediência. Ele quer que você viva em santidade.
O que caracteriza uma vida sem Cristo? O texto fala isso no verso 14, olha comigo aí o verso 14, ainda de 1 Pedro 1, como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos que outrora viviam na ignorância. Pedro está dizendo duas coisas importantes aqui, que quem não vive santo e obediente como Cristo espera, ele está dominado pelos seus próprios desejos, e ele está vivendo na ignorância. Por isso que quando a gente conhece a Bíblia, quando a gente conhece a verdade, nós não somos mais ignorantes. Por isso que nós vamos ser mais cobrados do que aqueles que não conhecem, porque nós não somos mais ignorantes. Agora, quando nós conhecemos e quando nós não praticamos, nós estamos nos comparando àqueles que são dominados pelos fúteis desejos da carne e como ignorantes. Mas a Bíblia diz que aqueles que conhecem serão julgados por aquilo que conhecem. Nós seremos julgados por aquilo que conhecemos e não obedecemos. Para terminar essa reflexão, essa pastoral hoje para você, confesso que, em primeiro lugar, Deus falou isso comigo. Deus me encorajou a viver essa verdade. Deus me exortou a caminhar dessa forma. Eu quero dizer que se Deus não mudou, se a sua palavra não mudou, não mudou o que Ele espera de nós. Não mudou o que Ele espera de nós. Não mudou o que Ele espera de mim, de você. Não mudou o que Ele espera da sua igreja. Não mudou. Não mudou. Você pode estar pensando assim, poxa, o que Deus quer de mim hoje? O que Deus espera do meu casamento, da minha família, do meu ministério? Deus não mudou. Deus espera obediência, meu irmão. Deus espera que você viva em um processo contínuo de santidade. Eu não estou dizendo que você é aquele santo perfeito, que não tem nada na vida que você vai precisar lutar todos os dias para mudar, para abandonar pecados. Não estou dizendo isso. Mas se você está caminhando com esse desejo, até que estejamos face a face com Cristo, caminhe em santidade, busque a santidade. Olha o que diz lá no verso 13. Eu estou fazendo aqui um vai e volta no texto, mas para você entender como isso se aplica para mim e para a sua vida. Eu comecei lá no final, falando que a palavra não muda. Ela continua igual, permanece para sempre. Mas agora, o que Deus espera de você? O verso 13 diz assim: portanto, preparem a sua mente para a ação e exercitem o autocontrole. Depositem toda a sua esperança na graça que receberão quando Jesus Cristo for revelado. Para quem que a carta está dizendo: prepare a sua mente, prepare o seu autocontrole, prepare-se para praticar a verdade. Está dizendo para mim, está dizendo para os cristãos espalhados, está dizendo para aqueles que eram estrangeiros, está dizendo para aqueles que agora foram escolhidos, foram comprados com sangue precioso, receberam o aspergir do sangue. E eu quero dizer para você, você é eleito por Deus para a vida eterna. Sabia disso? Deus te escolheu, Deus te separou, Deus olhou para nós e disse: eu quero que ele seja parte do meu povo, eu quero que ela seja parte do meu povo. Mas o que ele espera? O que ele espera do seu povo? O que ele espera de mim e de você? Olha o verso 15.
Agora, porém, sejam santos em tudo que fizerem, como é santo aquele que nos chamou. Pois as Escrituras dizem: sejam santos, porque eu sou santo. Eu sou santo. Não existe grau tão importante de comparação que Pedro faz, que é dizer: seja parecido com Jesus, seja santo como é Jesus, seja como seu mestre é, e nós estamos caminhando para sermos parecidos com Cristo. Se esse não é o teu objetivo, se esse não é o teu desejo, se esse não é o que o teu coração luta todo dia para ser, mais difícil que seja, porque nós temos as nossas inclinações, mas eu quero ser santo, eu desejo ser santo, e eu vou em direção, todos os dias, a buscar essa santidade. Como eu já disse aqui, santidade não é dizer: Deus, me coloca numa bolha, numa redoma. Deus, me tira do meu trabalho, porque no meu trabalho só tem coisa errada, só tem pecador. Deus está dizendo: lá onde você está, seja diferenciado. Lá onde eu te coloquei, seja santo. Lá aonde você convive diariamente com essas pessoas, revele a vida de Cristo. Revele quem Cristo é, com a tua vida, com as tuas palavras, com as tuas atitudes. Eu quero que você pare para pensar: será que Jesus usaria a sua boca para falar tanta bobagem durante a semana? Será que Jesus usaria as suas mãos, as suas atitudes para destruir, para fazer mal para aqueles que estão ao seu lado? Seja santo no seu procedimento, seja santo nas suas palavras, seja santo. Você poderia dizer: pastor, dá uma listinha aí, vai, me ajuda aí para que eu tente me adequar a uma listinha. Eu quero dizer para você, meu irmão, pergunte para Jesus o que Ele quer de você, pergunte para o Espírito Santo qual mudança Ele requer para a tua vida. O que Ele quer mudar na sua forma de viver, pergunte para Ele, Ele sabe, Ele te conhece. Entra lá no teu quarto, dobra o teu joelho, diga assim: Senhor, o que eu preciso mudar? O Senhor não mudou, a tua palavra não mudou, e não mudou aquilo que o Senhor espera de mim, então me ajuda nisso. A santidade e a obediência andam juntas. Não tem como você não buscar a santidade sem viver em obediência a Deus. Busque ser obediente. No mundo que hoje diz assim: não, faça o que você quer. Não obedeça a ninguém. Não tenha arrependimentos. O politicamente correto não é assim? A pessoa sabe que fez a maior besteira do mundo, mas ela ouve que é bonito dizer: olha, não se arrependa de nada. E ele fala: é verdade, eu não mudaria nada que eu fiz. Quer dizer, pelo contrário, se você quer viver uma vida de obediência, reconheça os seus erros, reconheça os maus caminhos que você tem trilhado, tome decisões diferentes do que você tem tomado. E eu quero encerrar dizendo que no verso 21, além da obediência e da santidade, a Bíblia nos convida a vivermos em fé. Como é que diz aí o texto? O verso 21, como é que está aí na tua Bíblia? Já encontrou? Por meio de Cristo vocês vieram a crer, depositem a sua fé. Não muda o valor de nós crermos. Você precisa crer, você precisa ter fé. E olha só o que diz no final do verso 22.
amem uns aos outros sinceramente de todo o teu coração. Quem obedece, quem vive em santidade, esse crê verdadeiramente num Deus imutável. Esse tem a fé genuína no Deus vivo, na sua palavra. E esse vai viver em amor. Esse vai desejar servir as pessoas em amor. Fique em pé nesse momento. Você que está aqui comigo, você que está em casa, eu quero que você olhe agora para dentro do teu coração. Porque talvez você se atentou nesse período que a gente tem vivido para tantas coisas que vão mudar. E vão de fato mudar. Talvez já mudaram para você. Mas hoje eu queria que você se atentasse para aquilo que não vai mudar. E eu não estou aqui numa palavra conservadora, retrógrada. O pastor está trazendo uma linha careta aqui, uma coisa do passado. Não, eu só estou te lembrando, Deus não mudou, a sua palavra não mudou, você continua, eu continuo precisando viver em santidade, ser santo como Ele é santo. Eu preciso obedecer. Se Ele colocou uma palavra diante dos meus olhos como verdade, Ele quer que eu viva, Ele quer que eu me atente para essa verdade, Ele quer que eu tenha fé, Ele quer que eu ame de servir, me dispor ao outro. A gente tem um grupo aqui pequeno de pessoas que tem servido aos cultos, aos domingos. Quero dizer para você que não mudou a importância de nós servirmos em amor. Nós temos que servir em amor. Se você quer servir, seja bem-vindo a esse lugar, porque nós aqui somos servos, que servem em amor. Mas não é aqueles que não têm tempo, porque agenda, minha vida, pastor, mudou tanta coisa. Tá bom, mas eu quero dizer para você, olha, Deus não mudou. Deus requer que você o sirva em obediência, em santidade, que você ame as pessoas, que você pratique o amor, mas não como discurso, viu? Muita gente aí fala bonito, mas eu tenho desejado desde o começo do meu ministério ser um servo, servir como exemplo. Eu quero servir em amor, eu quero obedecer. Não sou perfeito, fico bravo, fico chateado quando as coisas não dão certo. Tem gente aqui que já sabe, o pastor hoje está meio preocupado. Fico, às vezes quero pegar um pela orelha e dizer que você não aprendeu? Tenho vontade sim, mas eu lembro, Deus, o Senhor me trata com tanto amor, me ajuda a ser alguém que obedece, que crê no Senhor, que vive o amor. Tem uma estatística recente: 49% dos pastores estão em depressão nesse momento no Brasil. A maioria nessa estatística é porque se sentem sozinhos, isolados, por causa da pandemia também. Quando eu li essa estatística, eu falei, Senhor, como é que eu estou? Eu estou inteiro ainda. Que nessa pastoral de hoje, teu coração se lembre, antes de orar com você, eu quero que você ouça essa canção com atenção, mas ouça olhando para dentro de você. Depois eu quero orar com você. O meu melhor quero te dar, me
aos teus pés, ser tua imagem e semelhança é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver, tua face eu quero ver. Quero seguir as roupas da santidade e mergulhar no santo dos santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Você ouviu essa canção? Nós vamos cantar ela de novo hoje. Mas antes eu quero orar com você. Seja santo em todas as suas formas de conversação. O que significa em todas as suas relações, como homens e mulheres, em cada virada da sua história, em casa ou fora de casa, ou no exterior, ou em sua própria família, na presença de estranhos, no trabalho, ou relaxando, na igreja ou no mercado, onde quer que você esteja, onde quer que você vá, que os seus lábios viva a verdadeira santidade. A vida é como um riacho que sai de um lago na montanha. A água não pode ser de cores diferentes, em locais diferentes, como um camaleão que muda de cor aonde ele vai. Não pode ser puro em um ponto e turvo em alguns metros adiante. Se a fonte for transparente, o fluxo flui, será claro em toda a sua largura e extensão. Santidade que se é revestida, adequada apenas em certos momentos ou lugares, não é santidade, é hipocrisia. Quando as correntes de uma vida, à medida que se dispersam pela história individual, não são encontradas como as águas de Jericó, por serem amargas, não é possível com nenhum medicamento adoçar as porções delas aqui ou ali. Onde se espera que os viajantes provem das suas águas, só existe uma forma de cura, um certo sal que deve ser jogado à fonte, então a água flui por sua borda, sempre de maneira saudável. Assim é o sangue de Jesus, que purifica a fonte, para que você seja santo. Peça agora para Deus, me ajude a viver aquilo que não muda, o que não vai mudar, o que Deus espera de mim. Deus, obrigado porque o Senhor não muda e não há nenhuma sombra de variação naquilo que o Senhor é. Obrigado porque a Tua palavra não muda e nunca mudará. E Pai, nós pedimos hoje, por aquilo que o Senhor espera de cada um de nós, nos ajude. Limpa a nossa boca, limpa a nossa mente, limpa o nosso coração, limpa as nossas mãos, limpa os nossos pés, limpa, Senhor. Nós queremos aprender de novo o caminho da santidade, nós queremos aprender de novo o caminho da obediência. Por isso nós nos arrependemos
Nós pedimos perdão, Senhor, porque deixamos de ser santo, achando que, não, tudo bem, o Senhor vai me entender. Hoje Deus está te dizendo: eu não mudei, e eu tenho paciência com você, eu te perdoo, eu te amo, eu te limpo. Viva conforme a minha vontade, viva, seja aquilo que eu desejo, seja. Deus, limpa aqui casamentos, limpa aqui, ó Deus, atitudes que já estão cristalizadas muitas vezes. Quebra agora amarras, algemas, compromisso com o pecado, com o passado. O nosso compromisso é com Cristo, e que o Senhor faça de nós, Pai, um povo santo num mundo que tem a cada dia caminhado para a destruição. Não porque queremos ser melhores, mas porque queremos ser parecidos com Jesus. Faz desse irmão, dessa irmã, alguém parecido com Jesus.